E se eu te falar que você tem algum tipo de dependência com você? Esse tema que eu quero trazer para vocês hoje vai ajudar muitas pessoas a sair da fase neutra ou sair também do abismo. Por quê? Porque nós precisamos entender em que nível nós estamos, aonde nós se encontramos para que sim, a gente consiga ir para outros patamares. E é por isso que eu estou com vocês aqui, vou ajudar vocês nesse caminho. Nossa, ele falou muita coisa, mas não falou nada. Não, na verdade, eu vou falar sobre a dependência. Eu já ouvi falar com muitas pessoas e elas disseram para mim que elas não são dependentes. E eu perguntei se elas tinham algum nível de dependência. E elas disseram não. E na verdade, isso não existe. Você sempre vai estar em 3 níveis de dependência. Quando você pensa na sua vida, você faz um scanner e entende. Eu era dependente quando eu estava com meus pais. Eu era dependente quando eles precisavam me dar instruções, claro que eles estavam me ensinando. Como assim aconteceu com você? E você sentia com não tanta autoridade ou autonomia. Esses dias mesmo minha filha me perguntou assim, olha lá que interessante. Ela falou assim, pai, quando eu vou poder fazer o que eu quiser? E aí eu pensei, e a gente conversou aqui. Claro que essa resposta eu te trago em outro dia, porque eu vou trazer também como construir filhos com um espírito de empreendedorismo, para eles terem facilidade com negócios e relacionamentos. Que isso faz todo sentido para eficácia humana. E eficácia humana é o que eu quero trazer para vocês. E eu quero compartilhar e quero ver muita gente escrevendo aí. Nossa, eu mudei alguma coisa na minha vida. Alguma coisa na minha vida aumentou a eficácia. A eficiência, nós sabemos que são negócios, que são coisas que podem se tornar mais eficientes, mas o ser humano, ele tem a eficácia com ele. E a eficácia é você sair de um ponto A e ir para um ponto B. É você sair do ostracismo e realmente se tornar protagonista da sua realidade, do seu objetivo, da sua carreira, da sua decisão, do seu caminho, enfim, aquilo que você quer tomar. E eu lhe pergunto, comenta aí, você se acha dono da sua vida? Você acredita realmente que ninguém manda em você? Você se sente não dependente de nada? Eu estava lendo um livro muito interessante, eu estou lendo porque ele é uma das bases da minha teoria, que é trabalhar em cima da eficácia do ser humano. Ou seja, para negócios lucrativos. Isso tudo se resume em deixar o ser humano mais aprimorado. E mais aprimorado você consegue fazer negócios mais sustentáveis e mais lucrativos. E quem não quer fazer isso? Ter negócios mais lucrativos. Mas não termina por aí. Porque atrás de tudo isso, ser lucrativo ou não ser lucrativo não é base de felicidade. E nós sabemos que existe muitas pessoas por aí, como eu já vi, que são extremamente ricas, mas não são felizes. Isso tudo porque no livro que eu estou lendo, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele comenta que você tem vários pedacinhos de quebra-cabeça e a riqueza é um desses quebra-cabeças. E quando você se concentra exatamente nela, você pode sobrecarregar outros patamares do seu quebra-cabeça. Então vamos imaginar que você está focado em ficar rico. Quero ficar rico, quero dinheiro, quero ficar rico, quero dinheiro. Ok. De repente você até consiga isso, mas vai ter um preço muito alto. Isso porque não é o dinheiro em si, mas é o posicionamento mental perante o dinheiro. Porque a verdade é que o dinheiro não é o fim.
O dinheiro é apenas o veículo para o seu sonho, objetivo, desejo. E quando você se concentra totalmente nele, ele só vai te dar ansiedade. Ele vai só te dar medo. E todas essas vibrações trazem mais disso para a sua vida. E não é isso que eu estou falando não, porque eu estudo também física quântica. Estudo a revelação de emoções em vibrações. Nós sabemos que tem a física quântica que estuda em níveis as emoções. Então você precisa estar com vibração correta para que você consiga atrair o dinheiro da forma que vai te beneficiar. E uma chave interessante que eu nem ia falar, mas vou falar aqui, é não se concentre no dinheiro. Se concentre no processo. Porque tudo que você for fazer, você tem que fazer gostando, fazendo, brilhando, entendendo que você está ajudando alguém, assim como eu estou fazendo agora. Bom, eu estou estudando muito, lendo muito livros, estou estudando neurociência, sou fisiologista e quero agora trazer um pouquinho daquilo que eu tenho dentro de mim de conhecimento, para juntar com o seu conhecimento e a gente criar uma coisa maior. E isso entra dentro exatamente do nosso contexto, tá? Eu acreditava que quando eu morava com a minha mãe, eu era dependente dela. E agora eu aprendi que são 3 níveis de dependência. Nesses 3 níveis de dependência, você precisa se reestruturar, se reprogramar para você alcançar esses níveis. Eu gostaria de falar antes dele que a gente tem uma influência não boa das redes sociais. Por isso que a gente precisa começar a peneirar a informação que você tem, porque isso está derrubando muitas pessoas antes mesmo delas crescerem. Elas querem e não conseguem e se afundam. Então, temos inúmeras pessoas frustradas e eu era uma dessas que estava se frustrando até eu entender o jogo. E agora tudo mudou, porque eu quero compartilhar com vocês, eu quero vibrar junto com vocês aquilo que vai nos levantar. E se eu te falar que quando você está vibrando, pensando, não, eu vou conseguir, eu vou chegar no meu objetivo, eu estou fazendo planejamento, eu estou fazendo isso, aquilo, eu vou conseguir meu primeiro milhão, mas se o seu coração estiver vibrando outras coisas, a incompatibilidade, que nós chamamos incongruência emocional. E automaticamente você vai querer isso, vai estar com um pensamento positivo, querendo, e o seu coração falando, será? Se houver dúvida, a anulação da vibração que iria te levar onde você gostaria. Então nós precisamos já de se moldar desde já. E eu vou te falar, eu falei sobre 3 níveis de dependência. E eu vou falar agora do primeiro nível. O primeiro nível de dependência é justamente ser dependente. Dependente automaticamente não quer dizer só dependente do seu pai ou sua mãe quando você mora com ele. A dependência existe vários níveis. Então o dependente, independente do nível que seja, ele precisa de alguém, ele precisa de um comando, ele precisa que alguém ordene ele. Isso, geralmente, os dependentes, eles trabalham para alguém. Eles ficam confortáveis em ser CLT e trabalhar numa empresa. Aí sai de uma empresa grande e vai para outra empresa. Uau! Esse é o dependente, ele depende de informações, instruções, regras. Ele não consegue conduzir nada sozinho. Ele confia piamente em segundas opiniões. Por quê? Porque ele não consegue sair desse ninho, dessa teia que aconteceu. Esses dependentes, eles acabam até se dando bem, de uma certa forma. É onde eles falam que é a zona de conforto, que eles falam que eles estão estáveis. Mas nós sabemos que estabilidade não existe, assim como o nosso amigo Flávio Augusto fala. Por que não existe? Porque o mundo é de seres humanos. Vamos pensar, eu sou casado, minha esposa é maravilhosa, mas sempre ela tá com um humor um pouco diferente. Então, às vezes, ela tá uhul,
Às vezes ela está, às vezes ela quer me matar. E eu acho que eu também sou assim, e todos vocês, porque somos seres emocionais. Então, nesse jogo de emoções que acontece dentro da gente, que é como a gente formata o que a gente sente do corpo, das pessoas, do universo, e como a gente interpreta isso dentro da gente. Olha que interessante. Isso tudo faz um ninho de confusões mentais, emoções junto com raciocínio, e por aí vai. O que eu quero que vocês entendam é que a dependência também pode ser emocional. A dependência emocional, ela vem também daquela parte da pessoa depender de outra para viver, depender de outra para fazer, depender de outra para tudo. Às vezes a gente fica dependente emocional pro resto da vida dos nossos pais, do nosso cônjuge. Então tudo isso são dependências. E que eu quero falar para vocês que para você subir para o nível de liberdade financeira até, você precisa sair desse nível de dependência. Na dependência, você tem muita dificuldade com não. Você tem dificuldade de receber não e dificuldade de falar não. E para que você consiga passar para o outro nível de dependência, você precisa tratar exatamente você mesmo. Como diz Covey no livro 7 Hábitos, ele fala que para que você mude de nível, que é o nível que eu vou falar agora, você precisa conhecer a si mesmo e confrontar a si mesmo. Porque é só no confronto, nas perguntas que confronta a sua verdade, você consegue mudar. Ou seja, é uma guerra contra a tua personalidade. E nós sabemos que personalidade é uma coisa construída. E como ela é construída? Simples, você nasce, você vê pessoas se mexendo, você copia. Você vê o papai e mamãe falando, você copia. Você vê o universo e você copia. Você vai copiando o seu ambiente. E dali você vai ter pessoas, amiguinhos que não querem brincar com você e você fica triste. Aí de repente você briga com outro amigo e aí tem esse trauma. Aí depois você namora com não sei quem e é traído. E depois uma pessoa fala que ia fazer uma coisa e não fez. Enfim, com isso você vai construindo a sua realidade. É como você absorve o mundo. Isso pode te tornar uma pessoa dependente, ou uma pessoa isolada, ou uma pessoa dependente dos pais, uma pessoa que entende o seu contexto, quem é você no mundo. Então, tudo isso você vai ter que trabalhar. Lutar contra a personalidade que foi criada. E quando sim, você confronta a sua personalidade e reprograma, você entra no segundo ponto de dependência, que é a independência. A independência não é só você ter dinheiro e não precisar trabalhar. O pessoal erra muito isso. A independência, ela tem a ver com conquista. Você precisa ser dono das suas emoções. Enquanto você for uma pessoa reativa, você não chega na independência. Agora eu vou te explicar por que não chega. Porque a independência, ela só consegue chegar com a vibração positiva na mente, com a vibração positiva no coração, falando a mesma coisa. E quando você não se conhece bem, você fica em conflitos. Ora tá triste, ora tá inseguro, ora tá com medo, ora tá feliz, ora tá empolgado, ora acredita que vai ser milionário da noite pro dia. E aí, lembra da incompatibilidade que eu falei? É isso. Vocês não conseguem ir para a independência. Automaticamente vocês anulam riqueza chegando para vocês. Anulam riqueza chegando para vocês. Eu vou te falar que eu passei por isso também. Mas a independência é uma conquista. Você vai ter que conquistar, vai ter que lutar, vai ter que se conhecer, vai ter que se confrontar para reprogramar o que é certo. E com isso, maravilhosamente, você chega na independência. Aí você ter dinheiro é um processo. Aí vamos falar de escala? Porque a gente vai para a terceira dependência que todo mundo fala hoje, é a interdependência. E o que seria a interdependência? Mas antes disso, a independência é quando você realmente se conhece e pode contar com você mesmo, certo? Você agora depende
de você mesmo, porque você consegue se controlar, você consegue administrar a sua vida, as suas emoções. E aí você tem um caminho para a interdependência. Como a independência é uma conquista, a interdependência é uma escolha. Você escolhe agora e você só consegue alcançar, segundo o livro, a interdependência se você conquistar a independência. Então não dá para você pular da dependência para a interdependência. Olha que coisa maluca. E a interdependência é o quê? É você se juntar e não depender. Você se junta com pessoas que vibram a mesma coisa, querem ir para o mesmo caminho, junta força e cresce mais rápido. Isso você pode ver em várias situações. O Primo Rico, Thiago Negro, ele fez isso. Começou a chamar muitas pessoas para criar uma sociedade maior e olha o tamanho que ele está. Quem fez isso também foi o Flávio Augusto, que chamou o Jota e que está criando essa dimensão que todo mundo conhece e todo mundo quer fazer parte. E você acha que você não consegue fazer isso? Consegue, consegue. Ele não começou com 1 bilhão, com 2 bilhões, ele começou do zero. Ele só tinha uma mente independente. E esse processo de interdependência faz as pessoas criarem escala. Ninguém, isso é certo, cresce sozinho. Você pode fazer sozinho, não tem problema, mas você vai ter um nível de crescimento. Se você pega e junta mentes, e é por isso que nós falamos que é interessante classe de mentes, mastermind, nós precisamos o quê? Criar uma cúpula de várias mentes juntando a uma mente superior. E isso cria escala, cria negócios, cria parcerias, cria fusões. E aí, cara, você não tem limites. Então eu te convido a comentar aí comigo. Você sabia que interdependência era isso? E você está nessa fase ou você precisa ainda conquistar? Eu gostaria muito de saber o que você pensa. Bom, e eu falando com vocês aqui é porque eu acredito muito na interdependência e também na independência. E é o que eu estou trabalhando na minha mente. Criar uma mente fortalecida, uma mente que se reprograma para que eu não fique em vieses comportamentais, que eu não fique naquilo que me trava, crenças limitantes, aquilo que foi criando caixinhas do trauma, como diz Augusto Cury, janelas killer, que dominam a minha mente e fazem eu ser reativo hoje. Então, assim como eu, quero que vocês mudem e espero que eu tenha ajudado do coração. Eu estou querendo fazer, já deixando para vocês, eu quero fazer um clube do livro. Acabei de ler o Arte da Guerra. E eu quero passar para vocês o que eu aprendi sobre ele. E também no clube do livro, a gente vai estar fazendo ali no Meet ou no Zoom, porque a gente vai poder conversar. Eu vou estar conduzindo, falando, mas as pessoas vão poder interagir, dando a visão delas e vai falar tudo sobre Arte da Guerra voltada à liderança e negócios. Para que vocês entendam que dá para abstrair dos livros muitas informações que podem fazer os nossos negócios ficarem mais lucrativos. Eu, Elvis Mendes, empresário emocional, fico por aqui. Obrigado por você ficar comigo. E não esqueça de seguir, dar a sua curtida, ativa o sininho e envia para os seus amigos. Eu acho que vai fazer toda a diferença na vida deles também. E fique por aqui para mais vídeos.